Beleza, então, galera, olha só, a partir de hoje eu já resolvi o problema lá que eu estava tendo com o aplicativo que eu uso. As nossas aulas serão todas gravadas e disponibilizadas lá no YouTube, beleza? Então, logo de cara, né, eu vou querer o seguinte, tá ali um material que eu não vou passar na forma de aula para vocês. Isso aqui vai ser o segundo trabalho de vocês, que é para ser apresentado na semana que vem. Então, essa semana vocês vão apresentar o trabalho sobre o modelo OSI. Na semana que vem, eu quero que vocês façam o seguinte. Vocês vão apresentar um trabalho para mim, vocês vão fazer um trabalho que está dividido em duas partes. A primeira parte é vocês falarem do modelo TCP. Assim como existe um modelo OSI, existe um modelo TCP, que tem mais ou menos a mesma ideia do modelo OSI, dividir ali os papéis para que o tráfego de pacotes aconteça dentro de uma rede. Então, a primeira parte do trabalho, eu quero que vocês falem, pesquisem, né, sobre o modelo TCP. E depois façam uma comparação, assim como nesse slide está resumido, eu quero uma comparação mesmo, explicando um e outro. Eu quero uma comparação do modelo TCP com o modelo OSI. O que significa isso? É que o modelo TCP está dividido de uma determinada forma e cada forma dessa trabalha em uma camada dessa, uma ou mais camadas dessa do modelo OSI. Então eu quero que vocês façam um trabalho em cima disso. Modelo TCP e como que ele se relaciona com o modelo OSI. Beleza? Esse outro trabalho vai ser feito da mesma forma que o primeiro, que o do modelo OSI que vocês estão fazendo agora. Como é que vai funcionar? Vocês vão fazer o trabalho, vão se dividir em equipes, vão fazer o trabalho e no dia da apresentação, sem ser essa sexta-feira, na outra sexta-feira, vocês vão apresentar o trabalho. Eu vou sortear uma pessoa para apresentar o trabalho. E aí essa pessoa sorteada é pessoa com sorte, né? Mas essa pessoa, vamos dizer assim, eu vou... fica feio falar, mas vou azarar uma pessoa, né? Porque o sorteado é da sorte, então eu vou dar um número de azar a uma pessoa. Ela vai apresentar o trabalho. E aí, vai ser os dois tempos. Oi? Sozinha ou grupo? Não, ela vai apresentar dentro do grupo dela, né? Cada grupo vai montar a sua apresentação direitinho para apresentar o trabalho. Acabou de apresentar o trabalho, eu vou dar a nota da apresentação. Veja bem, a nota da apresentação, ela vai ser uma nota fixa para a turma inteira. Porém, a nota do trabalho, e aí essa nota do trabalho, ela vai ser uma composição. Então, essa nota do trabalho, cada grupo vai dividir a nota como bem entender. Imagina o seguinte, vamos dizer que esse trabalho vai a 2 pontos. Aí um ponto do trabalho vai ser pela apresentação. Então eu vou dar essa nota na hora. Pessoal, o grupo aqui, em vez de ganhar 1 ponto, ganhou 0,7. Ganhou 70% da nota. Esse 0,7 entra de nota para a turma inteira. Beleza. Só que o outro 1 ponto, eu vou falar assim, olha, de 0 a 10, esse grupo ganhou 8.
Aí eles vão ter que rachar essa pontuação. Lembra no primeiro dia de aula, quando eu expliquei que, por exemplo, o grupo tem 4 pessoas, então eu vou dar uma nota de 0 a 40. Aí, sei lá, tem 20. Aí o grupo tem 20 pontos para rachar para 4 pessoas. Aí eles vão rachar a nota entre eles, vão me devolver essa nota e eu vou fazer a conversão para colocar a nota no diário. Então, metade da nota é a apresentação, a outra metade da nota após eu ler os trabalhos. Então, a primeira metade, o valor já sai no dia, na hora. A segunda, assim que eu ler todos os trabalhos de vocês, aí eu vou dar a nota. Aí essa segunda vai sair uns dias depois. E aí eu vou pedir até que vocês me entreguem, mandem por e-mail para mim, porque o que eu vou fazer? Na hora que eu ler o e-mail e ler o trabalho, eu já vou responder o e-mail com a nota do grupo. E aí o grupo vai me responder de volta com a nota já dividida para cada um. Beleza? O grupo que não responder, eu vou dividir igual. Então eu vou dar um prazo, tipo 1 semana, para eu ficar esperando. Se o grupo não me responder, eu vou deixar dividido igual. Beleza? Então, por exemplo, o grupo ganhou metade da nota, vai ficar metade para todo mundo. Tranquilo? Beleza? Então, olha só. Quem foi você que entrou agora, né? Já procura saber que você tem que entrar num grupo, porque sexta-feira agora vai fazer seu trabalho. Beleza? Senão vai ficar sem nota. Deixa eu continuar aqui. Galera, em pouquíssimo tempo a gente já vai fazer como é que chama? Marcar a nossa prova. Tá? Então, assim, espero que vocês estejam estudando aí bastante, porque vai precisar. Só ver um negócio aqui. Aqui, ó, aqui tá falando mais ou menos o que vai ter no trabalho de vocês, né? Mas deixa eu só voltar aqui no ponto que a gente parou. Opa, nós vimos essa parte aqui, não foi? Ó. Não, aqui está subredes, nós vimos lá atrás. Esse aqui, né? A gente viu até aqui. A gente viu até aqui, ó, que eu lembro que eu estava explicando a máscara dessa e dessa forma. Beleza? Olha só, eu vou fazer o seguinte hoje. Deixa eu dar uma olhada aqui. Para que beleza. Olha só, o que nós vamos fazer? Deixa eu só ver se
eu vou colocar aqui para vocês esse trabalho aqui, ó, esse exercício, para vocês fazerem. Olha só, esse aqui é até um exercício um pouco antigo, mas só para a gente começar. Analise a rede mostrada abaixo. Esse primeiro eu vou dar uma ideia e vou começar a fazer com vocês. Para vocês verem mais ou menos o tipo de exercício que vai cair em prova para vocês conseguirem fazer. Beleza? Tá certo? Então, ó, analise a rede mostrada abaixo. Faça alterações em seu desenho, caso julgue necessário, e monte o plano de endereçamento de IPs para melhor atendê-la, tendo em vista o menor número de dispositivos por rede possível. Então, vamos lembrar aqui o seguinte. Eu falei para vocês que lembra das contas que eu fiz? Cada classe de rede, ela faz um número pré-determinado de redes diferentes e ela consegue colocar um número pré-determinado de hosts por rede, ou seja, dispositivos que eu consigo colocar dentro de uma mesma rede, tá? Cada host dentro de uma rede vai receber um IP único, um IP diferente. Não, dentro de uma mesma rede não pode haver dois IPs iguais. Então, a quantidade de IPs que eu consigo fazer em cada classe é a quantidade de redes que eu consigo, de hosts que eu consigo colocar. Bom, tem um detalhe, eu vou deixar aqui o bloco de notas e uma calculadora para mostrar aqui para vocês o seguinte. Em um plano de endereçamento de IP, imagine que eu tenho aqui, ó, eu queira fazer a rede classe C, eu escolha a rede 192.168.0.0. Essa rede, a máscara dela é 255.255.255.0. Ou a rede é barra quanto? 24. Lembra? Que eu peguei 8 bits daqui, mais 8 daqui, mais 8 daqui, para fazer a máscara 24. Ó. 8 bits daqui, mais 8, 16, mais 8, 24. Então, essa rede é 192.168.16.00 barra 24. Lembrando, para a classe C, o range da rede, ou seja, o IP máximo e mínimo são mínimo vai de 192.168.00 até máximo 192.168.255.255, certo? Beleza? Isso é o que está lá nesse slide aqui, ó. Tá vendo? Ó? De 92.168.00 até o 92.168.255.255. Beleza? Porém, veja bem, como a minha máscara é 255.255.255.0, significa que esse octeto aqui é de rede, esse octeto aqui é de rede, esse octeto aqui é de rede e esse octeto aqui é de host. Então, cada número que mudar até o terceiro, cada octeto que mudar até o terceiro número do endereço IP, eu estou trocando de rede. Beleza? É uma rede diferente. Então, veja, no range,
O 192.168, ele é fixo tanto para o inicial quanto para o final. Tá vendo? Então, na verdade, eu posso variar a rede só de 0 a 255. Quantas redes eu posso fazer? 256 redes. Porque varia de 0 a 255. São 256 números, certo? Então, cada número que varia aqui no terceiro octeto é uma rede diferente. Beleza? E aqui eu tenho o último octeto que endereça host. Esse último octeto endereçando host significa para mim que eu tenho 8 bits para host. Então, ó, 2 elevado a 8 igual a 256 hosts. Porém, olha aqui o meu plano de endereçamento de IP. O que prevê? Olha só, eu tenho o endereço da rede, o IP inicial, ou seja, o IP que eu posso dar para o primeiro host, o IP final, que é o IP que vai para o último host da rede, e o endereço de broadcast. O endereço de broadcast é o endereço para a comunicação da rede. Quando cada computador quer mandar uma mensagem ou ler uma informação de outro computador, ele usa o endereço de broadcast para fazer essa comunicação. Então ele manda a informação para o endereço de broadcast e o endereço de broadcast explode para todos os computadores que estão naquela rede. Então veja que eu perco sempre o primeiro IP, que é o IP que eu uso para endereçar a rede. E eu perco sempre o último IP, porque é o endereço que a rede usa para que todos os computadores se comuniquem. Beleza? Então esses dois IPs são perdidos. Eu não posso distribuir eles para os hosts da rede. Então, partindo desse princípio, olha só, e caramba, eu tenho aqui, olha, 8 bits para endereçar host. Então, olha só, se eu tenho 8 bits para endereçar host, ó, 2, que é o número de possibilidades de cada bit. O bit pode ser 0 ou 1, né? Ligado ou desligado, 0 ou 1. Então, cada bit tem 2 possibilidades, elevado a 8 bits que eu tenho no octeto, igual a 256. Porém, eu perco, ó, menos 2 hosts. Porque eu perco um host para endereçar a rede e um host para endereçar o broadcast. Então, em cada rede, eu consigo colocar 254 computadores. Oi? É o endereço utilizado para a comunicação entre os computadores na rede. Diga. No caso, o endereço do broadcast é sempre fixo? Não, depende da rede que você está. No nosso caso, ainda nós estamos trabalhando com rede. Então, ele sempre vai ser o 255, nesse caso. Porém, mais à frente, nós vamos trabalhar com subrede, que é pegar um octeto desse e quebrar parte dele para rede e parte dele para host. Aí, quando isso acontecer, pode ser que o endereço de broadcast ele dê uma variação. Beleza? Pode ser. Tá? Se eu pegar o último octeto aqui para a rede host, o broadcast não vai ser o 255 o final dele. Tá? É porque hoje a gente está pegando rede completa. Quando a gente pegar subrede, pode ser que varie.
Tá joia? Então, olha só, baseado nisso que eu acabei de falar, nós vamos ter que trabalhar aqui com descobrir a quantidade de redes que existem aqui para poder fazer um trabalho de plano de endereçamento de IP. Eu vou só dar uma... Deixa eu ver se eu consigo dar uma aumentada aqui. Beleza, para a gente visualizar melhor. Olha só, eu tenho aqui esses dispositivos de rede. Tá vendo aqui, ó? Um dispositivo aqui, outro aqui, outro aqui, outro lá. Então, a gente vai ter que trabalhar com eles e entender para que cada um serve. Olha só, tá vendo esse dispositivo aqui? Pela legenda, esse dispositivo aqui é um roteador. Beleza? O que um roteador faz? O roteador traça rota. Imagina, eu quero sair daqui e quero ir para o Rio de Janeiro. Qual é o caminho mais perto? Pô, o caminho mais perto é eu passar aqui indo para Japeri, Miguel, e aí vai, é o caminho mais perto, não é? Porém, é o único caminho? Não. Se eu tivesse que ir de carro daqui para o Rio, por onde eu escolheria? Por Miguel, certo? Mas aí eu descubro que uma carreta tombou na estrada. As duas pistas estão interditadas. E eu preciso ir para o Rio agora. Por onde que eu vou? Pô, vou por Vassouras. Aí em Vassouras ou eu vou decidir que eu vou por Petrópolis ou eu vou voltar para Barra do Piraí para pegar Piraí, pegar a Dutra e ir embora. Certo? Isso são o quê? São rotas. Quando eu mando a informação de uma máquina para outra, e essas máquinas, esses hosts, estão em redes diferentes, eu preciso de um caminho, eu preciso de uma rota para essa informação chegar de um lugar para o outro. Certo? Ela tem que ir de um lugar para o outro. Então ela vai passar por várias redes até chegar no destino certo. Ok? Essas várias redes, elas têm rotas, elas têm roteadores, aparelhos, que é tipo o roteador que você tem na sua casa. Esses roteadores, eles vão traçar a melhor rota naquele momento. Quando você manda uma informação, por exemplo, eu quero fazer download de um programa. Então aquele programa, o executável dele ou a instalação dele geralmente é muito grande. Então como é que é feita a transmissão? Vários pacotes, cada um com um pedaço do binário dele, vem para você. Você começa a fazer download dele. Então sai lá do servidor onde aquele arquivo está armazenado e começa a vir os pacotes para você. Cada pacote daquele vai seguir uma rota, dependendo de por quais roteadores ele passar. Pode ser que um pacote ele chegue, imagina assim, o servidor mandou uma sequência de 1000 pacotes. É o meu arquivo todo, cabe em 1000 pacotes. Então eu tenho o pacote 1, 2, 3, 4, até o 1000. Vamos dizer que o pacote 1, quando ele passou para o roteador viu que uma determinada rota, que é a mais curta, estava muito ocupada. Então ele mandou aquele pacote por uma rota mais longa. Aí ele bate o outro roteador que manda por outra rota, ele pode fazer um caminho imenso até chegar no destino, que é a sua máquina. Certo? O último pacote que saiu do servidor para ir para a sua máquina, ele já pode ter encontrado o caminho mais curto e chegou primeiro na sua máquina. Então, o que acontece? Cada pacote ele é serializado.
Para quê? Para que quando todos os pacotes chegarem no seu computador, o seu computador possa colocar eles na ordem certa e juntar para um arquivo ser realmente processado. Oi? Mas quando um roteador, por exemplo, ele vem com uma rota, tá? não é a certa, e ele vai em outra rota, ele grava ela. Então, cada roteador, imagina-se uma esquina, uma encruzilhada, um cruzamento. Um cruzamento é como se fosse um roteador. Ele só tem rota para 4 ruas. Então, um roteador, ele não tem rota para todas as redes. Ele tem rota para algumas. Então, ele vai encaminhar dentro daquelas redes que ele tem rota. Ele vai ver, o destino para o qual aquele pacote quer ir é uma das minhas rotas. Se for, ele encaminha. Se não for, ele bloqueia o pacote. Certo? Então, o seu pacote dentro dos roteadores da internet, ele só vai passar pelos roteadores que vão da rota, para aquele pacote chegar no destino. Beleza? Então, o roteador, o que ele faz para a gente? Ele traça rota. Beleza? Bom, eu tenho aqui também, olha só, esse cara aqui, ó, tá vendo? Esse cara aqui é um hub. O que o hub faz? Qual é o papel do hub? Hub é um repetidor de portas. Vamos dizer que esse aparelho aqui na sala, isso aqui é um switch. Mas o hub é muito parecido com ele. Ele tem várias portas que você pluga fio nessas portas. O que o hub faz? Ele tem um fio lá no meio e todas as portas estão ligadas naquele fio. Então, qualquer sinal que entra por uma porta vai para todos os fios. Beleza? Então, qualquer informação que entra em qualquer porta do roteador, do hub, o hub ele explode aquela informação para todas as outras portas. Por causa disso que a gente fala que o hub é um repetidor de portas. Beleza? Tranquilo? Bom, aí a gente tem, deixa eu ver se aqui tem... Não tem switch, beleza. Então vamos explicar de cara a grande diferença do hub para o switch. Tá? O hub ele não faz segregação de domínio de broadcast. O que é segregação? O que é segregação de domínio de broadcast? Quando um computador quer conversar com outro, ele usa o endereço de broadcast. O que o endereço de broadcast faz? A informação que vai para ele explode para todos os hosts daquela rede, certo? Então, qualquer informação que entra por um dos cabos que estão ligados ao hub, bate no fio central lá do hub e aquela informação sai para todos os cabos. Beleza? Legal. O hub vai fazer isso toda vez. Então, qualquer coisa que você faça dentro da rede vai para todos os computadores que estão ligados naquele hub. Beleza? Legal. O roteador, ele não faz isso. O roteador, ele trabalha igual a telefonista de antigamente. Você já deve ter assistido o filme que o telefonista pega aquele pluguezinho de banana e faz a ligação, né? Liga um tronco com o outro. O roteador ele faz a mesma coisa. Cada fio que entra no roteador, cada cabo que entra no roteador é uma rede diferente. Beleza? Então, esses dois caras aqui, ó, estão um do lado do outro. Mas se isso aqui é um roteador, isso aqui é uma rede, isso aqui é outra rede.
Então, se um computador dessa rede quer mandar a informação para um computador dessa rede, quando a informação vem no hub, no roteador, ele fala, opa, eu conheço essa outra rede. Ele pega a informação daqui e passa para cá. Aí a informação vai para o computador, vai para outra rede. Então, a grande diferença do hub com o roteador é que no hub, qualquer informação que entra por qualquer cabo, essa informação vai explodir para todos os cabos que estão conectados no hub. Quando eu tenho um roteador, essa informação ela não vai. Essa informação, quando bate na porta do roteador, ele verifica. Essa informação, ela está com o endereço da própria, o endereço de destino dela é essa própria rede? Se for, ele, opa, então não passo para ninguém essa informação, morre aqui comigo. Por quê? Porque alguém da rede já recebeu. Se a informação que bateu na porta aqui é para algum computador dessa outra rede aqui, ele não passa esse pacote para as outras redes. Ele vai pegar daqui e vai colocar aqui e vai passar para essa outra rede. Beleza? Então, o roteador, ele só passa a informação de uma rede para outra se ele tiver rota e se uma das portas dele estiver ligada naquela rede. Beleza? Então, por que eu estou explicando isso para vocês? Olha só, isso aqui é um hub. Isso aqui é um hub. Isso aqui é um hub. Então, aqui, aqui e aqui pertencem à mesma rede. Aqui pertence à mesma rede. Aqui pertence à mesma rede. Quantas redes eu tenho diferentes no momento aqui, ó? Olha só. Todo mundo que está ligado no roteador. Isso aqui é uma rede, isso aqui é outra rede, isso aqui é outra rede e isso aqui é outra rede. Tá certo? No momento, nós só temos 4 redes ali. Certo? Então, a gente tem essa e essa rede. Beleza? Por que tem uma paredezinha? Aqui, isso aqui é um firewall. Esse cara é o cara que protege a minha rede de invasores da internet. Isso aqui pode ser um... sem Wi-Fi, não assim? É mais do que isso. Não deixa entrar vírus, não deixa alguém de fora hackear a sua rede. Isso. Então, olha só. Veja bem. Essa rede aqui contempla esses 3 servidores. Essa rede aqui contempla esses 150 notebooks. Essa rede aqui contempla esses 30 computadores. Porque aqui é hub. Se um pacote for mandado de um computador para outro nessa rede aqui, vai bater nesses 30. Se uma informação acontecer aqui, vai bater nesses 30. Se esse cara aqui fosse um hub, o que ia acontecer? Um computador daqui mandasse alguma informação para outro computador daqui, essa informação vinha para esses 3 servidores, vinha para esses 150 computadores e ia para a internet. Beleza? Então, esse aqui é um roteador. Beleza? Estão entendendo a jogada? Então, olha só. Para a nossa situação, essa rede aqui, ó, é a minha rede com a internet. Então, essa rede aqui, eu não configuro. A rede da minha empresa são essas 3. Então, eu tenho que montar, na verdade, nesse exercício, quantas redes? 3. 3 redes. Aí, olha só o que eu estou pedindo aqui, olha.
Eu quero o menor desperdício de dispositivos por rede. Qual é a classe de... Ó, aí, beleza. O menor desperdício. Olha só, para essa rede aqui, ó, só essa daqui, eu tenho 30 computadores. Beleza. Para essa rede aqui, eu tenho 150 computadores. Para essa daqui, só tem 3. Beleza. Então, eu tenho que montar, eu tenho que usar uma classe que eu desperdice o menor número de IPs para hosts. Então, olha só, se eu usar IP da classe A, olha quantos hosts cabe? 2 elevado a 24 menos 2. Olha lá, olha quantos hosts eu vou ter. Se eu usar da classe B, 2 elevado a 16 menos 2. Olha quantos hosts eu vou ter. Se eu usar da classe C, eu vou ter 2 elevado a 8 menos 2 hosts, 254. Qual é a rede do exercício que precisa de mais hosts? É a rede que precisa de 150 hosts. Então, eu vou usar, para ter menos desperdício de host, eu vou usar IP da classe A, B ou C? C. Então, eu vou usar da classe C. E aí eu começo aqui, ó, a montar meu exercício. Eu preciso criar aqui, ó, 3 redes. Então, ó, rede, olha o que ele está pedindo lá no exercício. Rede, IP inicial, final e broadcast. Rede inicial, final e broadcast. Beleza? Então eu preciso de 3 redes. Olha só. Primeira rede, o 92.68.0.0. Segunda rede, o 92.168. Não. Ó, eu usei o 0 agora. Não, eu já usei o 0. 1, 0. Próxima rede, o 92.168.2.0. Esses 3 aqui são os endereços das minhas 3 primeiras redes. Certo? Eu vou precisar de 3 redes aqui, ó. 1, 2, 3. Certo? Agora, eu preciso colocar o IP inicial de cada rede. Qual que é o primeiro IP de cada rede dessa? Ó, 192.168.0. Qual que é o primeiro IP? Não. 0 é o endereço da rede. Aqui, ó. Tá vendo? 1. Dessa outra rede aqui, qual que é o primeiro IP? 192.168.0 não. 1.1. É porque o 1.0 é o endereço da rede. Tá vendo? É a minha rede, olha, lembra? Rede. Então a minha rede é a rede 192.168.1. Só que eu perco o primeiro IP para endereçar a rede. Então o primeiro é o 0. Perdi esse cara para dizer que esse aqui é o endereço da rede. Certo? Então o primeiro IP que eu posso distribuir para algum host da minha rede é o IP 1. Entendeu? Então, olha lá, da minha outra rede, o endereço de rede é 192.168.2.0, que é a rede 2. O primeiro IP que eu posso distribuir é o 192.168.2. Não. 1.
Da rede 2, esse é o primeiro IP que eu posso distribuir, porque o 0 eu perdi para endereçar a rede. A mesma coisa vai acontecer com o IP final. Qual é o IP final da primeira rede? 192.168.255. Muito bem, 254. Por quê? Gente, vocês lembram? O último IP eu vou perder, porque ele é o endereço de broadcast. Então, 192.168.0.255. Perdi o último, porque ele é endereço de broadcast. Beleza? Ele é endereço de broadcast, então eu perdi. A mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Qual que é o IP final dessa rede? 192.168.1.254. Qual que é o endereço de broadcast? Opa! 255. Isso aí. Qual é o IP final dessa outra rede? 192.168.2. E qual é o endereço de broadcast? 255. Isso aí. Esse é o exercício. Então, lembre-se só do seguinte, para a gente terminar. Essa aula vai até 3h30, né? Por isso que o senhor colocou para 6 de trabalho, porque tem menos tempo, né? Isso. Então, olha só. Toda a rede, ela vai perder o primeiro IP para endereçar a rede. Aí, o próximo IP é o IP inicial. Aí, o último IP é o IP de broadcast. O anterior a ele é o IP final. Sempre. E aí, vocês têm que prestar atenção lá na máscara. Por quê? Porque a rede, ela vai acompanhar a máscara. Ó. 1, 2, 3. 3 octetos para endereçar a rede. Então, aqui, ó. 1, 2, 3. 3 octetos para endereçar a rede. Certo? Então, como o 192 e o 168 eles são fixos, cada número que eu alterar no terceiro octeto, eu estou fazendo uma rede diferente. E aí, se eu estivesse ligando essa galera toda no roteador, eu teria a rede aqui, ó, 192.168.00, a outra rede 192.168.10, a outra rede 192.168.10. 2 zeros. Beleza? Então, cada ponta, cada fio que está entrando no roteador, ele é equivalente a uma rede diferente. Beleza? E um pacote de uma rede só sai na porta da outra rede, ou seja, só sai de uma rede e entra na outra rede pelo roteador, se o endereço de destino daquele pacote for para outra rede. Porque, do contrário, o pacote não passa. Então, esse filtro que não deixa pacotes de uma rede passar para outra rede, isso se chama segregação de domínio de broadcast. O broadcast que eu faço na rede desse laboratório não vai para a rede do outro laboratório. Por quê? Porque quanto mais isso acontece, mais lenta a rede fica. Então, eu tenho que separar as redes. Eu tenho que separar a rede da minha empresa toda em redes menores. Por quê? Porque se a gente trabalha no mesmo setor, é normal que a gente fique trocando informação. Então, aqui vai ter muita troca de informação.
E aí, se eu deixar todo mundo no mesmo domínio de broadcast, a rede vai ficando lenta, porque todo mundo trocando informação com todo mundo. Então, assim, a ideia é que, como existe aqui, ó, dois colegas sentados próximos, eles trocam informação. Mas é muito mais difícil que ela troque informação com alguém que está lá no último laboratório, lá, ou para a direita ou para a esquerda. Por quê? Porque eles não trabalharam juntos. Então, essa troca de informação vai acontecer, mas vai acontecer em menos vezes. Tá certo? Então, eu separo até o alcance do broadcast de cada rede para não deixar uma rede atrapalhar a outra. Porque senão a velocidade de comunicação da rede cai muito. Professor, essa explicação vai estar no canal? Vai. Tudo que a gente está falando aí está gravado, e aí eu já vou publicar hoje ainda e já vai estar disponível para vocês estudarem. Tá joia? Olha só, vocês estão entendendo o que a gente está fazendo? Antes, a gente pensava numa rede como uma coisa só. Agora eu pego a rede e separo. Ó, essa galera aqui, ó, vai comunicar a maioria das vezes entre eles. Essa galera aqui vai comunicar a maioria das vezes entre eles. Então, se eu deixar todo mundo numa mesma rede lógica, daqui a pouco eu explico o que é uma rede lógica. Se eu deixar todo mundo na mesma rede lógica, a informação que ela passa para ele vai gerar um broadcast aqui para vocês. E a informação que ele passa para ele vai também gerar um broadcast aqui. E aí o que acontece? Cada vez que gera um broadcast, o cabo fica ocupado. Ele não consegue transmitir duas coisas ao mesmo tempo. O cabo fica ocupado. Então, quanto mais o cabo está ocupado, mais lento a minha rede fica. Então, qual é o segredo? Eu coloco um roteador aqui no meio, ligo uma rede para cá, uma rede para lá. A galera que trocar informação aqui, o broadcast vai ficar só entre eles. A galera que trocar informação aqui, o broadcast fica só entre eles. Eventualmente, quando alguém daqui quiser conversar com alguém de lá, vai bater essa informação nessa porta do roteador. O roteador vai falar assim: o endereço de destino dessa mensagem não é para essa rede de cá, é para essa rede de cá. Então, esse pacote eu vou pegar daqui e vou transferir para cá. Aí o pacote vai. Isso é a rota. Ó, eu tinha a rota dessa rede para essa rede, peguei daqui, ó, coloquei aqui. Aí esse pacote fez um broadcast aqui. Quando a pessoa daqui for responder, a resposta, o endereço de destino não está dentro dessa rede, vai estar dentro dessa. Então vai bater na porta do roteador, o roteador vai pegar essa mensagem e vai ver, teve um pacote aqui que o endereço de destino não é essa rede, é essa daqui. Então, eu estou ligado nessa rede também. Então eu vou pegar esse pacote e vou transferir para cá. Tá certo? Então eu segrego, eu separo a rede em pequenos domínios de broadcast. E aí eu faço isso juntando pessoas ou juntando dispositivos que provavelmente vão conversar entre si. Certo? Então imagina, numa empresa, cada departamento eu coloco um domínio de broadcast. Porque a galera daquele departamento tem que trabalhar junto. Então aquela galera vai se comunicar. Certo? Enfim, eu vou fazendo essa separação. E aí eu falei antes sobre rede lógica e rede física. Qual é a diferença? A rede física é isso aqui, ó. Isso aqui é físico, eu posso pegar, eu posso estragar, eu posso comprar outro. Isso aqui é físico. Todos os computadores estão ligados aqui, fisicamente, através de um cabo, ou através da rede sem fio. Mas está todo mundo ligado aqui.
não significa que todos vocês estão na mesma rede. Então, a rede física, ela fala da forma que os computadores estão ligados entre si. Porém, mesmo estando numa mesma rede física, está todo mundo ligado no mesmo aparelho, no mesmo switch, no mesmo roteador, eu posso chegar em cada computador e configurar cada computador. Eu posso configurar vocês aqui numa rede e posso configurar a galera de cá numa outra rede. Vocês não vão conseguir enxergar o computador do outro. Vocês não vão conseguir trocar informação. Por quê? Porque eu configurei vocês em redes separadas. Então vocês só se enxergam e vocês aqui só se enxergam. Porém, está todo mundo na mesma rede física. Então veja, a rede lógica é como eu configuro a rede. A rede física é como eu ligo a rede. Beleza? São coisas diferentes. Pode estar todo mundo ligado no mesmo cabo, porém, pertencer a redes diferentes. Basta eu configurar que a rede está diferente. Mas eu, como usuário, posso mudar isso? Então, hoje, do jeito que está, você pode. Porém, quando você está numa empresa, você não tem acesso à configuração sua de rede. Por quê? Porque a sua configuração de rede não é feita pela sua máquina. A gente coloca vários servidores que têm a função de configurar a sua máquina. Então, assim, tem, por exemplo, um servidor Active Directory, que você, quando fizer login no seu computador, você não está logando no seu computador, você está logando lá no Active Directory. Aí, o que esse cara faz? Ele vai te dar as permissões restritas só para o seu trabalho, naquele computador. Aí eu tenho um servidor DHCP que vem configurar o seu computador. Ele vai dar o endereço IP para você, ele vai dizer qual é a máscara da rede, ele vai dizer quem é seu default gateway, ele vai dizer quem é o seu servidor DNS. Então você, usuário, acaba não tendo permissão para configurar as coisas. Agora, quero montar uma redezinha na minha casa para eu jogar, para eu brincar, para eu fazer alguma coisa. Aí você consegue configurar. Entendeu? Então, assim, depende de onde você está. Por exemplo, aqui no IFRJ, você não consegue configurar. Você vai mexer na rede, você não vai conseguir. Por quê? Porque não é você que configura. Tem servidores ali no CSTI que vão configurar para você. Entendeu? Então, é o que geralmente a gente faz. Igual assim, você está na sua casa. Para acessar a internet, você colocou um roteador sem fio. Aquele roteador, ele vai te dar a configuração da sua rede. Porém, ele também está ligado na rede da empresa que você contratou para acessar a internet. Então, quando você vai acessar a internet, ele vê, ele quer acessar a internet. Aí ele pega o seu pacote e joga para a empresa que você contratou para a internet. Mas o mesmo roteador serve para você compartilhar uma pasta, compartilhar uma impressora, que aí você está usando a sua própria rede. Tipo, se usa no Lan House, por exemplo. Sim. Tipo, entendeu? Numa Lan House, por exemplo, às vezes tem serviço de impressão, você pode mandar imprimir alguma pesquisa, alguma coisa que você fez da sua própria máquina. E aí eles têm uma impressora compartilhada lá. Tá certo? Tranquilo? Então, olha só. Para que eu vou ter o domínio de broadcast? Para segregar partes da rede, para que a minha rede continue rápida. Então, aqui no exercício, o que ele está falando? Olha só, analise a rede mostrada abaixo e faça as alterações em seu desenho, caso julgue necessário. Obviamente, se eu coloquei isso aqui, é porque tem alguma coisa de errado aí, não tem? Certo? Então, o que eu tenho de errado? Olha só, essa rede aqui, ela só tem 3 servidores. Só tem 3 computadores aqui. Porém, esses computadores são servidores da rede.
que são servidores? São computadores que oferecem algum serviço na rede. Então, se esses caras oferecem algum serviço na rede, significa que todo mundo usa esses caras. Certo? Por quê? Porque além desses 150 notebooks, esses 30 computadores estarem trabalhando entre si, eles utilizam recurso da rede. Quando você usa uma rede, você não usa recurso dela. Por exemplo, eu uso uma rede para a internet. Porra, toda hora você não usa a internet. Então você está usando um recurso da rede. Eu uso uma rede, a rede da minha empresa, o servidor de e-mail. Então, por quê? Porque toda hora você tem que mandar e-mail. Eu uso o servidor X. É porque toda hora, naquela rede, você precisa usar aquele serviço. Certo? Então, os servidores, dentro de uma rede, são pontos cruciais na rede. São locais na rede que tem muito acesso. Então, olha o que vai acontecer nessa rede aqui. Esses 150 notebooks e esses 30 computadores provavelmente vão toda hora acessar esses 3 servidores. Provavelmente. Então, o que vai acontecer? Essa única rede aqui vai ficar congestionada. Essa única rede ficando congestionada, essas 2 outras redes aqui vão ficar se sentindo lentas. Certo? Elas vão ficar mais lentas. Se a gente, então, engenheiro de dados, ela cai. Se a gente sobrecarregar. Sim, ela cai. Ou mesmo que ela não caia, ela vai ficando tão lenta, que ela fica impraticável de usar. É possível ser toda a Google oferecer isso para ele? Possível é. Mas, por exemplo, a Google não tem um servidor só. Tem uma porrada de servidor. Entendeu? Então, eles têm uma estrutura de redundância, uma estrutura para aguentar a carga que eles têm. Então, aí já é uma coisa assim, mais elaborada. Entendeu? Mas, veja bem, a ideia aqui é que nessa fábrica, todos os 180 computadores vão acabar acessando de uma forma ou de outra esses 3 servidores. Então, toda hora vai ter broadcast vindo por aqui e indo para cá. Toda hora vai ter broadcast vindo daqui e indo para cá. Então, essa rede pode ficar lenta por causa desse cara aqui. Qual seria uma solução para a gente que está aprendendo, para a gente que está começando a entender o raciocínio de rede agora? Eu poderia pegar do roteador e ligar do roteador até esse servidor, criar uma rede. Do roteador até esse servidor, criar outra rede. Do roteador até esse servidor e criar outra rede. Vai ficar uma rede inteira só para um servidor? O que tem? Pelo menos quando alguém quiser acessar esse servidor, essa pessoa vai estar vindo só aqui. Se tiver um outro cara aqui que quer acessar esse servidor, ele vai estar vindo direto aqui. Então, antes eu poderia ter um acesso por vez aqui para os 3 servidores, agora eu já posso ter 3 acessos por vez. Tá certo? Um para cada servidor, porque cada servidor está numa rede diferente. Então, tá vendo que eu criando uma rede separada para cada servidor, eu tripliquei a velocidade? Em teoria, na melhor situação, eu tripliquei a velocidade. Por quê? Porque vamos dizer que, numa situação ótima, 3 usuários daqui, cada um queira acessar um desses servidores. Então, vem um para cá e um para cá. Do jeito que está,
Congestionou. Porque no cabo só passa uma informação por vez. Congestionou. Se eu criar uma rede ligando o roteador a cada servidor, esses 3 caras podem vir ao mesmo tempo. Tá certo? Então, qual é a alteração no desenho? Eu vou ter agora uma rede daqui para cá, uma rede daqui para cá, 2, uma rede daqui para cá, 3, uma rede daqui para cá, 4 e uma rede daqui para cá, 5. 5 redes. Beleza? Aí, a resposta completa do exercício vai ser a alteração no desenho, criando aqui uma rede para cada e criando aqui as redes 192.68.3.0 e a rede 192.168.4.0. Beleza? E aí, obviamente, aqui, ó, nessa rede eu vou ter IP inicial 192.168.3.1, IP final 192.168.3.254 e aqui 192.168 e aqui 192 e aqui 454 e aqui 455. Isso aí. Essa fica, então, a resposta completa do exercício. Beleza? Tranquilo isso aí, gente? Por enquanto. Por enquanto tá, não tá? Tranquilinho. Então, olha só. Geralmente, e aí eu já vou deixar como macete para vocês, geralmente, para fazer os exercícios, vocês vão ter que olhar olhar todas as informações da rede. Olhar o que eu pedi no enunciado, saber essa tabela aqui, ó, de range de IPs de core salteado, para você não raciocinar errado, saber a fórmula para cálculo de rede, ó, cálculo de hosts por rede vai ser 2 elevado ao número de bits destinados a host menos 2. Número de bits. Ó, se a minha máscara é 255, 255, 2550, significa que os 8 bits aqui são para host. Então, ó, 2 elevado a 8 menos 2. Se a minha máscara é 255, 25500, eu tenho aqui, ó, 8 e 8, eu tenho 16 bits para host. Então vai ser 2 elevado a 16 menos 2. Se eu tenho aqui dessa forma, eu tenho aqui, ó, 8, 16, 24. Então é 2 elevado a 24 menos 2. Cálculo de redes que eu posso fazer. Como é que é o cálculo de redes? Cálculo de redes segue essa fórmula aqui, ó. Não tem
não tem o menos 2. Porém, segue essa fórmula, porém, ó, vou colocar aqui em letras maiúsculas, obedece a tabela de... obedece ao range de IPs. Beleza? Obedece ao range de IPs. O que eu quero dizer com isso? Veja bem, a classe A, tá vendo? A classe A é de 10 a 10, tá vendo? Pela máscara, só o primeiro octeto que é para rede. Então, quantas redes eu consigo fazer aqui? Uma. Só tem uma. Porque eu não posso variar o número 10. O mínimo é 10, o máximo é 10. Então, quantas redes eu faço? Uma. Os números que eu posso variar são dos 3 últimos octetos. Tá vendo? Então, essa variação dos 3 últimos octetos são octetos destinados a host dentro da rede. Então, não é variação de rede, é variação de host dentro da rede. Então, na classe A, quantas redes eu consigo fazer? Uma só. Sempre uma. Enquanto eu estiver trabalhando com rede. Beleza? Quando eu estiver trabalhando com sub-rede, vai ser outra história. Mas enquanto eu estiver trabalhando com rede, só dá para fazer uma. A classe B, quantas redes eu consigo fazer? Quantas? Não, eu consigo fazer 16. Porque, ó, ela varia, ó. Os 2 primeiros octetos são para a rede. Então, ela varia de 172, 16 a 172, 31. 172 é fixo, do inicial ao final. Porém, o segundo octeto varia de 16 a 31. Então, o 16 inclusive. Então, são 16, 17, 18, 19, até 31. Então, eu consigo fazer 16 redes. Na classe C, o 192, o 68 é fixo. Tá vendo? Do inicial ao final. Então, eu vario de 0 a 255. Então, a variação de 0 a 255, eu consigo fazer 256 redes. Entenderam? Então, o meu cálculo de quantidade de redes e quantidade de hosts que eu consigo fazer, eu vou até tirar essa fórmula aqui na de redes. A de redes, ó, eu vou deixar aqui, ó, obedece ao range de IPs. Que aí vocês já sabem que é essa tabela aqui, ó. Beleza? Agora, a quantidade de hosts por rede obedece a essa fórmula aqui. Beleza? Tá tranquilo? Olha só, nós vamos ter mais uma cacetada de exercício para fazer. Tá? Porém, até o dia da nossa prova, não tem uma cacetada de tempo para fazer. Então, na aula de sexta-feira, eu já vou passar um monte de exercício para vocês fazerem, para na quarta-feira eu dar mais matéria e corrigir os exercícios. Beleza? Beleza. Agora, olha só, eu vou aproveitar esse TXT aqui e vou passar aqui para vocês, olha, mais um trabalho. Explique a funcionalidade dos seguintes
dispositivos de rede. Roteador, switch, hub, repetidor, deixa eu ver, firewall, isso aí. Olha só, valor meio ponto, não precisa apresentar, mas cai na prova de diversas formas. E dá um jeito aí de sublinhar o diversas formas. Beleza? Veja bem. O que eu quero? Ah, data. Vamos colocar aqui, ó. Data de entrega. Até o dia da prova. Esse vai ser dupla, pode ser dupla. É muito fácil. Veja bem. Professor, Tudo bem? sua atenção. Com certeza. Você já trabalhando. Você é o primeiro lá, né? Isso. Pessoal, boa tarde. Eu preciso, por favor, vocês deixem o professor Ednei, vocês façam uma eleição rápida, né? Aí até com a ajuda do professor, o nome do representante titular e do suplente, nome e e-mail da turma. Por favor. Tranquilo. Tá? A gente já Tá faz bom pra agora. vocês. Tá legal, obrigado. Olha só. Deixa eu explicar rapidamente aqui para vocês. Eu estou pedindo trabalho sobre, para vocês explicarem. Para que serve, como é que trabalha cada dispositivo desse? Roteador, switch, hub, repetidor e um firewall. Ah, vou colocar mais um aqui também. Access Point. Veja bem, esse trabalho ele vai ser meramente para vocês estudarem. E aí, tipo assim, vocês podem, obviamente, entrar num site qualquer, selecionar, copiar, colar no Word, colocar seu nome e mandar para o meu e-mail. Você vai ganhar um meio ponto? Vai. Porque nesse trabalho, eu não vou ficar fazendo conta de quem realmente estudou, quem não estudou, até mesmo porque não tem apresentação do trabalho. Porém, veja bem, eu sugiro que vocês façam o trabalho o quanto antes. Por quê? Porque, olha só, veja aqui o nosso exercício. Eu vou dar exercícios como esse na prova para vocês. Então, você bate o olho no desenho da rede. Se você não sabe para que serve um roteador, você não faz esse exercício. Se você não sabe para que serve um switch ou ali no caso é um hub, se você não sabe para que serve um hub, você não consegue resolver esse exercício. Entendeu? Você não sabe que de repente, o roteador ali, cada porta dele ali é uma rede. Então eu tenho tantas redes para fazer. Entendeu? Se você não sabe a funcionalidade do dispositivo, você não consegue fazer o exercício que vai cair na prova. Tá certo? Então, minha sugestão é que vocês façam o trabalho, esse trabalho, o quanto antes. E olha só, vai funcionar assim.
Fez o trabalho? Manda para o meu e-mail com o nome da dupla, eu já vou colocar a pontuação e acabou, já está resolvido. Você já ganhou seu meio ponto e já está tudo certo. Não precisa esperar o dia da prova, tá certo? Então, se hoje você chegar em casa e já quiser fazer o trabalho e mandar para o meu e-mail, eu já vou lançar o seu ponto e resolvido o problema, beleza? Mas lembre-se, quanto mais tempo você demorar para fazer esse trabalho, mais tempo talvez você vai demorar para entender os exercícios de rede e para conseguir fazer para conseguir achar a solução do exercício por si só, coisa que você vai precisar na prova, porque a prova é individual, beleza? E sempre sem consulta, tá certo? Então assim, vai ficar a cargo de vocês, tá joia? Tranquilo, então? Gente, ficou alguma dúvida do que a gente viu hoje? Vocês têm alguma pergunta a fazer? Não? Então olha só, eu vou parar aqui a gravação do vídeo para a gente poder fazer a eleição, e aí hoje mesmo esse vídeo já vai estar lá no YouTube, tá joia? Assim que eu chegar em casa, eu vou chegar em casa, devo chegar em casa lá pelas 5 da tarde, aí é a conta de converter o arquivo e subir para o YouTube.